Fala galera, beleza? Aqui é o professor Fábio e hoje eu quero dar continuidade à Semana do Enem. Eu convido a você, caso não seja inscrito no canal, se inscrever e ajudar a compartilhar o trabalho para aquele que também vai prestar o Enem juntamente com você. Beleza? Sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Essa questão 146 da prova de 2018, a prova cinza, né, do Enem, nós podemos realizar ela de algumas formas. Mas precisa sim 3 formas, podemos realizar ela tranquilamente. Eu vou realizar primeiramente a forma mais prática da questão, porque quando realizamos o Enem não temos tempo em abundância, né, para a gente resolver a questão, e aquilo que pudermos simplificar a questão para resolvermos o mais rápido possível é melhor. Então primeiramente eu vou fazer a questão na forma mais simples possível e posteriormente uma forma mais trabalhosa, porque talvez seja uma forma que você conheça. Você pode realizar ela apenas analisando o gráfico, pode utilizar a regra de 3 e pode também trabalhar com a geometria analítica e trabalhando com a equação da reta. Então vamos lá. A quantidade X de peças em milhar produzidas e o faturamento Y em milhar de real de uma empresa estão representados no gráfico, ambos em função do número T de horas trabalhadas por seus funcionários. O número de peças que devem ser produzidas para se obter um faturamento de R$10.000 aí eu tenho as opções de alternativas para marcarmos na prova. Então veja bem, aqui nós temos uma questão relacionada à função, né? E essa função ela vai te dar um certo valor para obtermos um faturamento de R$10.000. Então vamos lá responder essa questão. Quando fazemos a leitura do enunciado, a quantidade X de peças em milhar produzidas e o faturamento Y em milhar de real, observamos que o número de peças está relacionado ao eixo X e o faturamento está relacionado ao eixo Y. Tanto o eixo X como o eixo Y, ele também está dependendo do número de horas trabalhadas. Correto? Que é dado por T. No caso, eu quero descobrir qual a quantidade de peças que devem ser produzidas para obtermos um faturamento de R$10.000. Este faturamento ele está relacionado ao eixo Y. Observe que o faturamento ele é diretamente proporcional. Como estamos trabalhando com uma reta, observe, se eu trabalho 1 hora, eu produzo R$4.000. Se eu trabalho 2 horas, eu produzo R$8.000. Logo, se eu quero trabalhar mais 1 hora aqui, ó, por exemplo, se trabalhar mais 3 horas, eu vou ter um faturamento de quanto? De R$12.000. Só que nós queremos encontrar um faturamento de quanto? 10.000. Concorda? Que esse faturamento de 10 está na metade entre 12 e 8, então, para encontrar esse faturamento 10, eu estou entre 12 e 8. Logo, para mim encontrar esse 10, em relação ao tempo, eu tenho que estar entre 2 e 3, porque o 2 está relacionado ao 8, o 3 está relacionado ao 12. Correto? São proporcionais esses valores. Ó. 1 hora ganha R$4.000, 2 horas R$8.000, 3 horas, R$12.000. Logo, se eu quero descobrir o tempo gasto para produzir R$10.000, então eu tenho aqui entre 2 e 3, que corresponde a quanto aqui? 2,5 quê? Horas. Então, em 2 horas e meia, eu consigo ter um faturamento de R$10.000. Ok? Só que para ocorrer esse faturamento de R$10.000, eu preciso produzir uma quantidade
X em peças. Concorda? Observe também que a relação peças e tempo é uma grandeza proporcional. Se os funcionários trabalham 1 hora, eles produzem o quê? 20 mil peças. Se eles trabalham 3 horas, eles produzem 60 mil peças. Observe que essa grandeza ela é diretamente proporcional, como estamos numa reta, né? Então, a quantidade de peças é proporcional ao tempo trabalhado. Veja bem, se 1 é 20, e se eu trabalhar 2 horas dá quanto? Se eu trabalho 2 horas, eu tenho quanto? Dá 40 mil peças, concorda comigo? Ó, 1 hora, 20 mil peças. 2 horas, 40 mil peças. 3 horas, 60 mil peças. Neste caso, se eu trabalhar 2 horas e meia, eu vou produzir quantas peças? Observe que o 2,5 não está entre 2 e 3. Então, o nosso valor encontrado ele tem que estar entre 60 e 40. Seria então o quê? 50. Logo, a nossa solução seria o quê? 50 mil peças. Então, essa é a forma de resolvermos esta questão de forma mais simples possível para obtermos uma solução rápida. Apenas fazendo essa análise básica dos gráficos. Agora vamos trabalhar essa questão envolvendo a geometria analítica. Vamos lá. Observe que neste gráfico nós temos uma reta, né? Onde essa reta ela parte o quê? Da origem 0, 0. Passando por um ponto A qualquer de coordenadas 1 e 20, por um outro ponto de coordenadas 3 e 60, né? Dando origem a uma reta. E essa reta ela está relacionada ao número de peças produzidas, ok? Isso em milhar. Nesse outro gráfico, temos a mesma situação. Uma reta partindo da origem, passando por um ponto A qualquer, de coordenada 1 e 4, e pelo um B qualquer, de coordenada 2 e 8, dando origem a essa reta. E essa reta está relacionada ao quê? Ao faturamento Y. Observe que o faturamento Y, ele depende da quantidade de peças produzidas. E tanto esse faturamento Y como esse número de peças X tem uma relação direta com o tempo. Ok? Então vamos determinar qual é a equação dessa reta, onde a minha equação, que eu vou chamar o quê? De Y, é dada por AX mais B. Ok? Então veja bem, para determinar essa reta, eu preciso ter o meu coeficiente angular e o meu coeficiente linear. O coeficiente linear ele está relacionado ao lugar que a reta encontrou o eixo Y. Veja que essa reta ela encontra o eixo Y na coordenada 0, 0. Logo, o meu Y aqui vale quanto? 0. Esse Y é 0. Então, para me determinar essa equação, basta eu encontrar o quê? O meu coeficiente angular e substituir pela variável x, no caso aqui, relação em t. Então, vamos definir o meu coeficiente angular. Então, vamos definir o nosso coeficiente angular. Para me encontrar esse coeficiente angular, eu trabalho com a seguinte fórmula. Ó. Então, A é o quê? Y menos y0 sobre x menos x0. Ok? Onde, para me definir esse coeficiente angular, eu preciso trabalhar com 2 pontos. Eu vou pegar o ponto mais simples. Eu posso trabalhar com este ponto aqui, de coordenada 2, 8.
Posso trabalhar com esse ponto aqui de coordenada 1, 4, e posso trabalhar com esse ponto de origem de coordenada 0, 0. Para definir o coeficiente angular, eu vou pegar o mais simples. No caso aqui, eu vou pegar este ponto aqui, de coordenada 1, 4, e esse ponto de coordenada 0, 0. Então, aqui eu vou chamar esse ponto aqui, x, y, e esse aqui eu vou chamar de x0, y0. E fazer a substituição aqui no meu coeficiente angular. Então, A é igual. Quem é meu valor y? No caso, 4 menos meu y0 aqui, 0. Meu x é 1 menos meu x0 é 0. Então, logo A vai ser o quê? 4 menos 0 dá 4. 4 dividido por 1 dá 4. Esse é o meu coeficiente angular. Esse valor A, eu vou substituir no meu coeficiente angular aqui, ó, na minha equação. Então, y é igual a x, então o A corresponde a 4 e o x corresponde a quem? A t. Então, logo, a equação dessa reta é dada por 4t. Ok? Para mim obter, vamos lá no exercício. Para mim obter um faturamento de 10 mil reais, eu preciso trabalhar um certo tempo, correto? Então, vou pegar esse y que está relacionado ao faturamento e substituir por 10 mil aqui. Ficando assim, ó. 4t é igual a y, que representa o quê? O faturamento de 10. Então, como eu quero isolar essa variável t, eu vou dividir ambos os lados por 4. Concordam? 4 aqui, simplificando aqui, sobrando t é igual 10 dividido por 4 dá 2,5. Para obter um faturamento de 10 mil reais, os funcionários devem trabalhar 2 horas e meia. Ok? Então, vamos aqui agora no outro gráfico. Neste gráfico, vamos seguir o mesmo padrão. Para definirmos a quantidade de peças necessárias, eu vou definir essa equação da reta aqui. Então, seria o quê? Então, y, que é o quê? AX mais B. Ok? Então, vamos definir o nosso coeficiente angular. Da mesma forma que fizemos aqui. Então, A é igual a y menos y0 sobre x menos x0. O nosso coeficiente angular, dado por A, vai ser o quê? X menos y. Então, vamos definir quem é x e y. Este ponto aqui, eu vou dar a coordenada 1 e 20 para ele, né? E esse ponto aqui, 0, 0. Então, vou chamar, como eu chamei no outro, eu vou chamar esse aqui de xy e esse aqui de x0 e y0. Aplicando a substituição, y representa 20, menos y0, aqui é 0, sobre x, no caso 1, menos 0. Então, o nosso coeficiente angular é o quê? 20 menos 0 dá 20, 1 menos 0 dá 1, 20 dividido por 1 dá 20. Então, esse é o coeficiente angular da reta em relação à quantidade de peças. Ok? Então, vamos descobrir essa reta. Então, é o seguinte. O nosso y aqui agora é o quê? Peças. Então, seria o quê? X é igual. Esse A, 20. O nosso x é o tempo. E o nosso coeficiente linear, como aqui a reta está encontrando o eixo y em 0, ele corresponde a 0. Então, essa é a nossa equação da reta em relação ao tempo, que nos dá a quantidade de peças. Então, agora basta fazer o quê? Substituirmos nessa quantidade de peças que nós estamos procurando aqui, né? Então,
x é igual a 20 que multiplica o tempo. O tempo que nós encontramos é 2,5. Então, x, que é a quantidade de peças, multiplicando 2,5 vezes 20, dá 0 aqui, né? 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Uma casa, 50. No caso, encontramos o mesmo valor 50 relacionado à quantidade de peças, em relação a 50 mil, letra D. Ok? Então, essas duas formas, você pode resolver essa questão. Uma outra forma também seria aplicando regra de 3, mas eu vou deixar para outro momento trabalharmos essa regra de 3, beleza? Então, galera, muito obrigado pela sua participação. Se essa questão te ajudou e está te ajudando, eu peço que você ajude a compartilhar o trabalho para outras pessoas. Logo mais eu estou aí para trazer outra questão na semana do Enem. Deixa nessa aí, galera. Valeu! Fui!